pesquisadores, cientistas, pessoas com muito mérito de conteúdo para estarem conversando conosco sobre a homeopatia injetável. Então, agradecer a vocês pela presença, agradecer a disponibilidade de estar conosco, aprender essa técnica tão maravilhosa para benefício de tantos pacientes, de tantas pessoas e tantas famílias multiespécie. Então, sejamos bem-vindos. Bem-vinda, doutora Daniela. Obrigada, doutora Luísa, pela sua presença. E vamos dando início, então, à nossa live de hoje. Por favor, doutora Daniela. Boa noite, querida doutora Braiane. Obrigada pelo convite. Estamos mais uma vez nesse movimento de divulgação e compartilhamento de saberes, pois é muito gostoso a gente poder estar passando para as pessoas, divulgando e levando quão é satisfatório a gente ter substâncias como os injetáveis homeopáticos disponíveis para a gente poder estar melhorando, como a doutora Briane falou, não apenas os nossos animais, sejam pequenos ou grandes animais, mas também beneficiando a família multiespécie, porque a gente melhorando os nossos pacientes, a gente deixa os tutores felizes, satisfeitos, e acaba que despertam o interesse em esses tutores procurarem profissionais que possam também estar trabalhando com os homeopáticos injetáveis. Então, eu quero dar as boas-vindas. Eu sei que tem pessoas queridas que já nos acompanham aqui e quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa nossa experiência. Boa noite, Márcio. Obrigado por estar aqui com a gente. Quero pedir para vocês, ao longo do nosso bate-papo nessa live, para que vocês possam, no chat, estarem colocando as suas dúvidas e questões, mas no finalzinho a gente vai abrir para as perguntas e depois quem quiser também, abrir o microfone, a gente vai liberar, né? Então, eu quero, trazer para vocês um pouquinho do que nós trabalhamos. Eu trabalho com homeopatia há 27 anos, fui aluna do professor Aloísio, que está conosco hoje aqui. E eu quero compartilhar com vocês dessa possibilidade, dessa tecnologia que hoje a gente tem, essa ferramenta tão tecnológica que a gente tem em mãos, e não dispensando e não apagando todo o conhecimento que o nosso querido mestre Dr. Samuel Hahnemann deixou, que foi tão importante, tão gracioso, porque criar-se uma medicina, né, esse método terapêutico em que a gente pode estar atuando de forma preventiva e de forma terapêutica, o que hoje a gente não consegue fazer e não se pensa. Na verdade, quando a gente faz o raciocínio dentro da medicina convencional, a gente nunca pensa em prevenção, né? A prevenção dentro da medicina convencional, ela está bastante limitada a pensarmos em vacinação, a movimentos sanitários. Então, ainda esse conceito não existe de uma forma integrativa como a gente consegue aplicar. Então, a homeopatia, ela é uma prática integrativa muito utilizada não apenas com os animais, mas com humanos e com plantas também, com a própria agricultura biodinâmica também. Então, essa metodologia criada pelo Dr. Samuel Hahnemann, em que no século XVIII se utilizava apenas pela forma oral, ela foi bastante difundida, muito estudada, existem muitos trabalhos científicos, e não muito mais tarde do que a sua própria descoberta, a evolução dela, trouxe já para a gente, já no início do século XIX, já uma grande evolução, mesmo ainda sem ter microscopia, sem entender de microbiologia, esses grandes nomes da homeopatia e dos seus segmentos que subdividem, né, a própria homeopatia, tiveram a oportunidade de desenvolver a homeopatia injetável. Então, isso não é algo novo, isso é algo que tem já para mais de 100 anos, né? Então, a gente tem
a sua evolução. Então, desde os glóbulos ou gotinhas que eram utilizados pelo Dr. Hahnemann até hoje, as indústrias, a indústria homeopática evoluiu muito e hoje é possível a gente tratar de pacientes utilizando de todas as substâncias, todos os substratos aos quais o Dr. Hahnemann utilizou, só que de forma parenteral. Então, hoje existe uma competência, um maquinário farmacêutico que pode fazer esse envase dessas substâncias que são provenientes de todos os reinos que a gente pode imaginar, reino vegetal, reino mineral, reino animal. Substâncias químicas podem ser homeopatizadas, né, e se transformar em isoterápicos. Os nosódios, que são substâncias de origem muitas vezes patológica, fluidos, né, como urina, sangue, secreções pustulentas. E também a gente tem a organoterapia, que é uma possibilidade de trazermos a regeneração dos órgãos diante da farmacopeia homeopática, tá? Nós podemos utilizar a homeopatia injetável para muitas situações e muitos pacientes. Na verdade, não há contraindicação para esse tipo de técnica integrativa. E mesmo utilizando-se da forma parenteral, a gente não perde a essência de mantermos um paciente com a visão de elaborarmos e percebemos o seu simílimo ou seu similar. Então, é possível continuar com o desenvolvimento de uma anamnese, né, classicamente homeopática, mas esses pacientes, eles podem precisar, podem ter uma situação de emergência em que a gente possa, de uma forma parenteral, estar atendendo esses pacientes. Então, imaginem vocês que a gente possa pegar pacientes que já utilizam de terapias convencionais, né? Tem umas enfermidades que possam e devam depender de técnicas que vão ajudar esse paciente, e a gente também vai observar que muitos desses pacientes podem não ter um resultado tão interessante, tão satisfatório, ele é limitado, né? Então a gente sabe que a alopatia em algumas situações, em algumas enfermidades, ela tem a sua limitação, e também depois a gente começa a lidar com os seus efeitos colaterais, né? Existe o benefício e o seu outro lado, que é um benefício que gera uma situação de um efeito colateral, pelo uso prolongado, por alguma incompetência orgânica de lidar com um fármaco tão químico, né? Principalmente a longo prazo. Então, esses são pacientes em que a gente pode estar tanto fazendo uma técnica integrada, mesclada, alopatia com homeopatia, sem prejuízo, não há problema. Mas também a gente pode a critério médico, está fazendo uma permuta quando esse paciente já não está mais tolerante a uma técnica alopática. Então, a gente pode aí estar iniciando, e quando a gente pensa numa situação parenteral, em que a gente vai ter uma resposta extremamente rápida e uma resposta eficaz, principalmente diante das vias orais, principalmente quando a gente fala em homeopatia, é muito interessante a gente pensar nessa rapidez, nessa segurança que a gente vai estar comentando logo adiante, tá? Então, quando a gente tem pacientes que fazem terapias de tempo prolongado, pacientes crônicos, degenerativos, são esses pacientes em que a gente deve pensar em instituir uma terapia que seja essa que é rápida, eficaz, que diminui as tomadas diárias e durante o dia, para que a gente possa atender esse paciente crônico degenerativo. E imaginem vocês também, quando a gente pensa numa situação emergencial, intensivista, em que a gente tem, dentro de um ambiente clínico hospitalar, um paciente que está internado, está recebendo fluido, não se alimenta, muitas vezes tem vômito, tem diarreia, tem desbiose. Então, todas essas situações, elas são superadas quando a gente pode pensar em intervir com um homeopático injetável. Então, nesse caso, esse paciente que não teria uma resposta tão eficaz ou teria uma resposta muito lenta,
em se pensando na homeopatia clássica, a gente pode intervir com um homeopático injetável. As vantagens são muito interessantes quando a gente pensa nessas substâncias injetáveis, né? A contar com o seu próprio princípio ativo, que é ecologicamente, produzido ecologicamente, de uma forma correta, é um princípio natural, em que, seguindo as normas de farmacopeia homeopática, a gente tem amenizado todos os efeitos colaterais ou possivelmente algum tipo de agravamento, porque quando a gente pensa em homeopatia, a sua farmacologia, que depende da diluição e da dinamização, a gente tem os sintomas que seriam possíveis agravamentos minimizados. Então, essa é a ideia e algo que difere, né? Algo assim, divisor de águas, quando a gente compara um sistema terapêutico alopático de um homeopático. Então, sumariamente, a escolha desse material, né, dessa matéria-prima em que é feito, e posteriormente pensando na diluição e na energização, que é a dinamização, em que a gente pensa em agitação dessas substâncias, hoje, obviamente, não mais manual, mas de uma forma já totalmente automatizada, com máquinas, em que a gente vai despertar o potencial dessa substância. Então, ela não vai atuar apenas pelo seu princípio ativo, mas também pela liberação de energia que potencializa a sua ação e também pelo sua própria, seu próprio diluente, ser uma água de extrema qualidade, em que vai armazenar bastante, com bastante qualidade, os princípios ativos que vão liberar essas moléculas ao passo que são dinamizadas. Então, vamos pensar nas vantagens. Rápida capacidade de destoxificar e nutrir, eu coloquei isso aqui em sequência mesmo, tá? Porque é quando a gente pensa em trabalhar de forma integrativa, a técnica terapêutica homeopática não difere das outras técnicas integrativas. Então, o raciocínio hoje é sempre pensar em identificar aquilo que intoxica o indivíduo, que no mundo de hoje é muita coisa, alimentos muito processados, água de baixa qualidade, ambientes tóxicos, excesso de substâncias químicas, ectoparasiticidas, endoparasiticidas e a própria toxina, né, ambiental em que esse indivíduo pode estar em contato. Então, sempre pensar em destoxificar e nutrir posteriormente, porque quando existe muito tóxico, o indivíduo se torna desnutrido, embora ele possa ter um score corporal relativamente, aparentemente normal, ele é desnutrido celularmente. Depois a gente vai pensar em liberação controlada desses medicamentos, ao passo que a gente vai estar fazendo doses ultradiluídas, em que a célula vai também criar uma memória energética, a gente vai ter essa liberação controlada e vai ficar armazenada. Então, no dia seguinte, quando receber de novo essa informação, a célula já vai lembrar e automaticamente vai criando essa memória para que desenvolva o seu potencial energético, que já existe, né? Isso é nato. Agora, com o uso de muita substância química, muito industrializada, a gente perde essa capacidade. Muitas vezes ela é suprimida, né? Então, isso é um grande diferencial. É possível a administração dessas substâncias parenterais, ainda que sem a cooperação do paciente, porque quando a gente vai pensar numa via parenteral sendo administrada, né, por um veterinário, ou até muitas vezes por um tutor que necessita dessa administração diária, a gente tem muitas situações, principalmente no tratamento oncológico, em que a gente vai sim pedir para o tutor fazer as administrações sem problema, é bem tranquilo. Então, o paciente, ainda que não goste, não coopere, né? Porque quando a gente pensa em por via oral, muitas vezes o paciente não engole, os tutores têm uma certa dificuldade. Então, por incrível que pareça, a via parenteral é muito interessante e mais fácil para muitos animais que às vezes não cooperam, né? Alguns felinos um pouco mais indóceis. A certeza da administração, quando feito de forma correta, é algo também muito interessante. Então, se foi feito corretamente, não tem perca, então a gente tem certeza, o que muitas vezes por via oral a gente pode ter uma situação em que o animal parece que engoliu e depois ele pode eliminar muitas vezes, né, os glóbulos ou
eventualmente fazer um refluxo, uma situação de vômito. A redução da quantidade de tomadas diárias é bem interessante quando a gente compara a eficácia da homeopatia por via oral em relação à homeopatia parenteral. Porque realmente, muitas vezes, a gente ficar contando com o tutor, que hoje o tempo é algo bem complicado, então você prescrever 3, 4, 5 vezes, ou um método plus, em que a gente faz, né, uma diluição da homeopatia e recomenda que se dê, por exemplo, num caso agudo, em que você precisa intervir rápido, dê 5 gotas do método plus a cada 10 minutos. Então, isso pode ser um pouco complicado para alguns tutores, toma tempo e muitas vezes não há tempo de intervir. Então, se você faz uma única aplicação, em poucos minutos, né? Dependendo da via escolhida parenteral, a gente pode ter solucionado. Eu estava aqui antes de entrar com vocês aqui na aula e, por coincidência, acho que é algo que é para lembrar a gente do quanto é bacana a gente poder ter a via parenteral. Imagina, eu estava aqui arrumando a aula, o computador, olhei para minha velhota de 14 anos aqui e elas tinham acabado de ir no jardim. E quando voltou, estava com o olho um pouco fechado. Fui chegar mais de pertinho, vi que ela tinha levado uma picada, estava com o rostinho todo inchado e demasiado, o olhinho fechado. Provavelmente algum tipo de inseto pegou e foi coisa de minutos. Ela não reclamou, não chorou, nem nada, acabou de se alimentar, mas estava aqui. Aí palpei, examinei para ver se não era dente e não é realmente um caso de picadinha. Fui lá, peguei a ampolinha e já fiz a administração, né, da ampolinha de Apis, que é uma medicação fabulosa, tem ação anti-histamínica. E aí observei 3, 5 minutos, diminuindo, diminuindo. Então, antes de eu começar aqui, já olhei, já estava normal, né? Todo o edema já tinha resolvido. Ou seja, não precisei aplicar corticoide, não precisei aplicar nenhum anti-histamínico químico. Então, legal, né? E, por coincidência, a gente vai falar de um caso bem bacana, bem similar a esse. Então, isso faz com que a gente tenha a via parenteral, como não enfrenta barreiras de desbiose, de desnaturação de proteínas, é muito legal, porque é muito facilmente assimilada pelo organismo. Então, ao passo que a gente faz uma via parenteral, a gente vai conversar já já sobre elas, vocês vão ver que o sistema retículo endotelial já estimula os macrófagos e assim já atua rapidamente, despolimerizando essas toxinas e acionando todo o sistema, né, a cascata imune, e estimula a reação vital do organismo a responder muito prontamente. Então, já falei que essa vantagem de não passar pelo sistema gastroentérico é muito legal. Às vezes a gente vai lidar com situações, alguns preparados homeopáticos que são de origem proteica, eles são altamente recomendáveis que sejam feitos por via exclusivamente parenteral, justamente para não sofrer ação dos ácidos, né, de pacientes com desbiose também. Então, algumas, pontualmente, até a professora Luísa vai estar falando de uma delas na sequência, devem ser aplicadas exclusivamente por via parenteral. A questão de não gerar efeitos colaterais é muito interessante, porque também é algo que faz com que a gente tenha segurança, ainda que a gente faça uma dose sem o conhecimento da dose ponderal, que essa dose ponderal não é dose em miligrama por quilo, nem unidade internacional, né? A homeopatia não segue esse padrão, a farmacologia da homeopatia, ela é por estímulo, então independe do peso do paciente, a gente vai estar fazendo esse estímulo, né? Então, independe, então nós não temos uma concentração em miligramas dentro daquela substância que vai depender de peso, tá? Então, a questão de não gerar efeitos colaterais é em virtude disso, é em virtude do que eu falei para vocês da questão da diluição, da dinamização, que minimiza, tá? Não há riscos de intoxicação, ainda que a gente ultrapasse, né, a quantidade de estímulos. Muitas vezes a gente vai ter um aceleramento dessas reações energéticas, mas a gente não vai fazer uma intoxicação.
a ponto de levar o paciente a óbito. Então, muitas vezes a gente fica, né, com temor, principalmente criança, né? Quem é mãe, a Braiane sabe disso, muitas vezes as crianças são curiosas, elas acostumam muito rapidamente a tomar homeopatia, principalmente os globulinhos docinhos. Então, muitas vezes as crianças vão e descobrem onde ficam os homeopáticos. Então, não tem que ter medo, né? Ainda que a criança vá lá e ingira um frasquinho inteiro de globulinhos, não tem perigo, não vai ter nenhum problema. Muitas vezes vai ter alguma exoneração de algum sintoma, mas nada que dê prejuízo de vida para esse paciente. Então, hoje a homeopatia tem muitos trabalhos científicos, muitos pesquisadores na Europa que mostram para a gente a segurança que existe em torno disso. Então, já foram testados mais de 100 mil pacientes. Então, tem relatos muito expressivos, né? Que a gente pode depois, quem tiver interesse, a gente pode compartilhar com vocês. Então, é extremamente seguro. Sobre as vias de administração parenteral, hoje a gente tem muitas possibilidades, né? As tradicionais que a gente aprende na universidade, a subcutânea, a intramuscular e a intravenosa são as tradicionais. Então, todas elas são possíveis da gente utilizar os homeopáticos injetáveis. Da mesma forma que a gente administra os alopáticos, o tempo de ação, né, deles é muito similar. Então, subcutânea vai demorar em torno lá de 10 minutinhos para fazer efeito. Assim, eu tenho observado, por exemplo, paciente que toma já homeopatia há bastante tempo, que não tem nenhuma supressão envolvida, a gente pode contar no relógio em torno de 6 a 8 minutos a ação do subcutâneo. Tá? Por via intramuscular já começa a reduzir esse tempo, então, né, de 3 minutinhos. A intravenosa é ação instantânea, tá? Então, não tem que ter medo de fazer o intravenoso. Muitas vezes a gente recomenda fazer com um pouquinho de solução fisiológica, até porque o veículo em que é fabricado essas substâncias, ele é também com pH muito similar ao pH do sangue, ela é uma solução muito similar à solução fisiológica, não causa nenhum desconforto nas aplicações, ele não é oleoso, então, portanto, não causa nenhum desconforto nem dor ao paciente. Nós podemos depois também estar utilizando os homeopáticos pela via de farmacopuntura. Então, quem trabalha com acupuntura ou tenha conhecimento de alguns pontos, é muito interessante potencializar a técnica da acupuntura aplicando os fármacos homeopáticos, porque eles não causam dor, como eu falei, mas ele vai deixar uma pequena pápulazinha e que vai estimular aquele ponto. Então, a gente tem um estímulo duplo. Quando você faz a aplicação, a própria agulhinha em que a gente vai administrar, ela já faz um estímulo neurológico ali na região, e ao passo que a gente deposita o homeopático ali, também vai ter a potencialização. Então, resultados bárbaros e muitos trabalhos científicos já relatando o benefício em associar essas duas técnicas que são sinérgicas. Para quem sabe lidar com a parte ortopédica e necessita, por exemplo, grandes animais, a gente pode também estar fazendo a periarticular e perilesional, não tem problema, é muito tranquilo, é só escolher certinho as agulhas, a profundidade, que não tem problema, tá? É super sossegado. Na Europa faz-se muito isso em pacientes humanos. Para quem sabe lidar com hemoterapia menor ou intermediária, que é aquela técnica em que a gente punciona o sangue venoso e pode estar depositando esse sangue mesclado já com uma substância homeopática, a gente pode estar depositando via intramuscular ou podemos estar fazendo em um ponto de acupuntura também. Pontos esses que muitas vezes a gente acaba escolhendo pontos de imunidade ou pontos analgésicos, então é muito tranquilo estar fazendo, tá? Elas são muito compatíveis. A via oftalmica é uma via que hoje nós temos disponível. Existem muitos colírios que são homeopáticos que são utilizados com várias finalidades, modulação da inflamação, redução do ressecamento da córnea, né, processos alérgicos, hum, até mesmo crescimentos tumorais na região ocular podem hoje ser tratados com colírios específicos, né? Existem colírios
bem utilizados com o pH também muito compatível com o pH ocular. A via inalatória é uma via muito interessante que está sendo explorada agora. Ela é muito explorada, a via inalatória, por alguns médicos ortomoleculares. E observando os médicos, eu já fiz alguns cursos e achei muito interessante porque não há desbiose na região pulmonar. E a velocidade de absorção é muito grande, porque você sabe que o pulmão é um órgão muito irrigado, então é uma via muito bacana da gente estar trabalhando para alguns animais em que a gente muitas vezes tem uma dificuldade também de conter ou de fazer a via parenteral. Então, para tutores que tem lá um aparelhinho, né? Não precisa ser ultrassônico, pode ser só aquele de vaporizar. Então, pode ser utilizado porque é uma ampola estéreo. Então, a gente pode quebrar uma ampolinha e tá utilizando nesse vaporizador ou também fazendo uma inalação direta, né? Então, um paciente com insuficiência cardíaca, respiratória, um paciente com, por exemplo, uma metástase pulmonar, ajuda bastante a minimizar o desconforto desses pacientes, né? Sem contar que não dói nada, é muito fácil estar fazendo. A via retal também é muito interessante estar fazendo, principalmente tutores. Vamos pensar num paciente com uma crise epilética, pacientes em que o tutor também não consegue manejar. Então, tendo uma sondinha retal, gente, às vezes o paciente deixa manejar até com mais facilidade, então não vai precisar ser algo tão invasivo ou que perfure o animal. Então, a via retal absorve muito bem, porque também tem vários vasos muito irrigados. Então, a ação é quase que tão rápida quanto a intravenosa. Eu vou contar para vocês um caso muito legal que a gente teve a oportunidade de tratar. É um caso que é muito parecido com o que eu vivenciei agora com a minha velhota. Então, as hipersensibilidades nos cães hoje são bem comuns. Os cães podem se tornar alérgicos e podem desenvolver um processo que vai desde uma reação imediata, e depois ela pode vir a se cronificar, ao passo que ele vai tendo contato não apenas com o mesmo alérgeno, mas com outros. A gente tem pacientes que muitas vezes têm intolerância a alguns tipos de proteínas, a gente vê pacientes que têm intolerância a alguns tipos de fármacos, adjuvantes, que muitas vezes são colocados à prova, né, para poder melhorar a reação imunológica. Então, alguns pacientes vão se tornando muitas vezes crônicos, ao passo que vão tendo contato com isso, né? Então, desde o nascimento, a gente vai vendo já que alguns pacientes já vão apresentando esse tipo de hipersensibilidade, né? Então, são divididas em 4 reações, que pode ser desde imediata até mediana ou tardia, mediada por células, né, de imunocomplexos. E essas hipersensibilidades são possíveis de serem observadas e tratadas. Dentro do que a gente pensa, dentro da anamnese homeopática, desculpe, nós temos peculiaridades que fazem com que a gente consiga observar características individuais nos pacientes, isso é muito interessante. O paciente, ele é tratado de forma individual, exclusiva, não importa o tipo de enfermidade, o nome da doença, mas para nós o que é importante dentro da homeopatia é considerar essa individualidade, a forma como esse paciente apresenta uma doença. Então, quando a gente pensa, né, num paciente que desenvolve essa hipersensibilidade, ainda que eles desenvolvam hipersensibilidades classificadas patologicamente como iguais, cada um responde de uma forma diferente a esse estímulo, né, de alergia. Então, dentro disso, na anamnese, a gente vai procurar investigar e observar aquilo que melhora ou piora. Então, muitas vezes tem reações climáticas que podem desencadear ou influenciar uma melhora ou piora, se é calor, se é frio, que melhora ou piora. Se o paciente pode ter uma reação pós-banho, né? Que muitas vezes a gente vai ter que recomendar banho cereais para um paciente que é alérgico, mas muitas vezes ele não vai melhorar, às vezes ele vai até piorar. Pacientes que podem mudar o seu comportamento e assim observar o comportamento é muito importante porque características comportamentais, emocionais são de peso maior do que muitas vezes essas outras situações generalizadas de influência.
para aquela enfermidade. Então, o comportamento é o que mais vai decidir a escolha de uma medicação, né? Principalmente quando a gente pensa em decidir pelo simílimo do paciente. Muitas vezes, alterações sazonais de chuva, sol, período do dia ou da noite. Então, isso aqui são pequenos exemplos para que vocês possam entender que o homeopata, ele é bem criterioso, ele seleciona bastante, observa e ouve bastante aquilo que o tutor traz, né? E muitas vezes o tutor não está muito ligado nessas informações, mas a gente, observando os animais, o seu comportamento muitas vezes dentro da sala, vai fazer uma diferença tremenda para a gente decidir em relação às medicações. Então, o caso do Nutella, desse cãozinho Dashzinho, aqui bem pequeno, né, bem bebezinho, desde pequeno ele já apresentava muita sensibilidade, que começou já logo na primeira dose de vacina. Então, a gente relatou esse caso, ele saiu publicado nessa revista do Conselho, e nós apresentamos no Congresso de Homeopatia, há uns anos atrás. Então, a história dele é muito interessante. Então, quando a tutora conta para a gente, né, sobre a questão da sazonalidade, quando começou, se piora no verão, se tem uma situação de estresse, né, se as extremidades foram afetadas também, se teve claudicação envolvida. Então, para essa situação de hipersensibilidade, eu pensei na anamnese em 3 medicamentos, tá? Pelo relato dela, piora no calor, piorava à noite. Então, são 3 que eu poderia estar elegendo. E aí, a gente tem que passar num pente fino e conversando para chegar no mais próximo. Então, chegar em um medicamento aqui. Então, o histórico clínico dele era desde pequena, aquela foto inicial era bebê, mas já teve a primeira reação alérgica à vacina e ela foi observando que cada vez que vacinava ia piorando. Então, quando ele chegou para consultar comigo, ele já tinha 8 meses de idade, já tinha um histórico de bater carteirinha no pronto atendimento, porque assim, já tinha tomado todas as vacinas, no entanto, ainda tinha outros gatilhos que faziam com que ele tivesse aquela memória anterior, mesmo o sintoma sendo desenvolvido, mesmo não tendo histórico de vacina. Então, ela falava para mim assim: olha, toda vez ele dorme comigo na cama, toda vez que anoitece, a gente deita junto na cama. Eu também sou alérgica pra caramba. Então, se você solucionar o processo dele, provavelmente vai solucionar o meu, porque nós dois coçamos, nós dois temos reações alérgicas. Então, a pior era sempre com essas pipocas, essas pápulas, na região principalmente da face, tá? Principalmente aí, olhos, boca, muito prurido, sempre acontecia à noite. Bom, fui perguntando sobre todo o histórico de vida dele, desde jovenzinho, e aí ela foi me contando que desde quando ele chegou, ele teve muitas crises de urticária, principalmente noturnas, foram evoluindo negativamente, progressivamente, cada vez piorando. E aí a gente observou a carteirinha de vacinação dele, foi vacinado muito precocemente, já desde 42 dias, quando ainda tinha imunidade materna, ele já foi vacinado, então é suprimido esse tipo de imunidade, então é muito precoce. Se puder vacinar um pouquinho mais tarde, seria o ideal e preparar esse paciente, né? Muitas vezes fazer até um homeopático, como a tuia, para poder preparar o sistema imunológico dele, né, em se pensando nessa possível reação anafilática ao, à toxina do adjuvante, né, que vem dentro das vacinas. Então, com 42 dias, já começou espirros, prurido, e aí vai evoluindo. Vocês veem que vai indo do primeiro estágio para o quarto, como a gente viu lá no slide anterior. Aí evolui para taquicardia, edema de olhos, de boca, de face, vem a dispneia. Ele fez hipovolemia e hipotermia, então ia se agravando, ao passo que ela ia tendo que deixá-lo muitas vezes até internado, né, por algumas horas no hospital, tomando fluido, com corticoide, né, com antihistamínico. E aí ela me procurou e a gente fez toda a investigação, relatando aí que não tinha mais o histórico de vacina, mas que poderia ter alguns gatilhos. Então a gente pergunta como ele dormia com ela, que tipo de sabão em pó estava usando, amaciante, ele comia ração industrializada, né? Então tudo isso é considerado bom.
O Dr. Hahnemann mesmo falava que todas as condições sanitárias, o modo de vida, onde vive, tudo isso é muito importante, que pode ser um fenômeno que ele nem conhecia na época, mas é um fenômeno epigenético que a gente sabe que pode piorar ou melhorar, né, a situação de um paciente. Então, tudo isso foi modificado, a gente fez todos os ajustes necessários, botamos para alimentação natural. Trocamos todos esses químicos que ele tinha contato e a dona também, para que a gente pudesse, né, passando um pente fino. Então, desde da primeira consulta, né, aqui já com a medicação, a segunda crise, a gente já começa a ver, né, se vocês observarem aqui a quantidade de pápulas, de grosseiras que tinha, então aqui ele já começou a ser medicado. Na segunda crise, e assim, muito próximas, né, era em torno de uma, duas vezes na semana, tá? Ele fazia ainda hipovolemia, taquicardia, muitos edemas ainda na face. Então, assim, a gente recomendava, ela se propôs a fazer as aplicações, ela tinha um bom manejo com isso, ela aprendeu facilmente. Então, o que acontece? Ele tomava a aplicação de APS em casa e ela saía para o hospital, porque ela falava assim: ah, não, eu não acredito que a homeopatia vai dar conta disso. Então, ela aplicava e quando ela é o tempo que ela demorava de sair de casa até chegar no hospital, em Campinas, em torno de 25, 30 minutos, que era um pouco distante, é, ia tendo o efeito da medicação. Então, muitas vezes, ela chegava no hospital já com uma situação já amena, né? Já começou a ter um efeito, mas ela ainda não tinha confiança, né? Então, ela ia ao pronto atendimento. Então, nessa semana aqui, né, crises muito próximas, de novo eu falava para ela, vai aplicando todos os dias, vai aplicando todos os dias até que vai ser modulado esse processo alérgico. Então, essa aplicação foi feita subcutânea, tá, diariamente. E aí, quando ela começou a observar, ela falou assim: ai, gente, eu não vou nem mais no hospital, tô até com vergonha. Chega lá, só tinha isso daqui, ó. Então, foi melhorando muito, até que em menos de um mês ele apresentava uma crise, mas com reações muito sutis. Então, menos de 30 minutos, fazendo por aplicação subcutânea, a gente já via a modulação da molécula da histamina, que é o que faz essa desordem toda aqui. E ela foi ficando confiante, né? Então, basicamente, o que a gente utilizou foi por via parenteral, uma ampola de apis mellifera por via subcutânea, tá? Ele tomava à noite, sempre, e ao passo que ele foi melhorando, eu fui indicando para ele tomar somente à noite, e aí mantive, sim, aí uma aplicação, uma tomada por via oral. Ele não justificava ele ficar tomando picadas desnecessariamente. Então, como tinha que fazer o uso contínuo, a gente queria fazer esse tratamento aí, pelo menos de 3 a 4 meses, a gente sugeriu que ela fizesse por via oral, uma vez ao dia por 6 meses, tá bom? A partir do terceiro mês não teve mais crise nenhuma. E aí a gente sugeriu que antes dele fazer qualquer tipo de vacinação, eu pedi um tempo para o organismo se ajustar, né, energeticamente, imunologicamente. Então, quando foi fazer a vacinação programada, a gente indicou utilizar tuia por via oral, 7 dias antes da vacinação e depois manter por 7 dias. E ele não teve mais nenhum tipo de reação alérgica. Então foi muito bacana, né? E aí a gente pensa no quanto a gente tem de sintomas que são similares com, por exemplo, uma picada que é feita pela, né, os sintomas ocasionados pela picada da abelha. Então, a apis mellifera é uma medicação que é preparada da abelha inteira. E quando um paciente é picado ou tem uma reação urticariforme, por exemplo, por uma vacina ou por um alimento impróprio, então tem várias situações que podem desencadear esse tipo de sintoma. Então, a lei dos semelhantes funciona dessa forma. A gente tem que procurar achar uma medicação que mimetize, a gente precisa ser um bom observador para que possa mimetizar esse efeito e a gente utilizar a medicação que vai fazer um efeito contrário, vai fazer um efeito de modular esses sintomas que foram exibidos pela intoxicação gerada da medicação. Então, é um paciente que pode eventualmente ter febre por essa urticária, um edema, aquela pele eritematosa e também muitas vezes queimaduras diversas, queimaduras solares.
que os humanos muitas vezes apresentam, elas respondem muito bem quando a gente utiliza essa medicação apis mellífera. Tá? Então, esse é um exemplo de como a gente pode observar e correlacionar esses sintomas para a escolha da medicação. Ela é uma substância homeopática que tem um efeito muito similar a um corticóide. Então, eu sempre brinco nas aulas que a gente chama ele de like corticóide. Então, como a gente vai criar confiança, por exemplo, aquele paciente, chegando no hospital, ele sempre era medicado com corticóide. E o clínico falava, impossível, não existe nenhum medicamento que tenha ação similar ao corticóide. E aí ela falava, não, mas aqui a medicação que a minha homeopata passou é incrível, porque olha só, eu chego aqui e já praticamente já não tem nenhum tipo de sintoma. Então, assim, uma única aplicação. E o clínico ficava muito, assim, intrigado, não entendia. Então, nesse trabalho aqui, que a gente pode ver, nessa publicação, a gente verifica que foi estudada, foi pesquisada desde a tintura mãe e várias potências, foi rastreado e para a gente poder entender que é uma medicação que atua, inclusive, na expressão genética, ou seja, ela modifica aquela expressão genética daquele paciente que tem uma tendência para desenvolver essa reação de urticária, que muitas vezes tem um padrão genético que pode estar sendo responsável por isso, e que quando toma vacina ou tem um contato com essa alérgena, ela piora. Então, a gente entende que ele atua na interleucina que modula o processo inflamatório. Então, a gente consegue, sim, sem o corticoide, fazer uma modulação tão ou mais potente do que o corticoide, né? E além do que, muda a expressão gênica. Então, ele tem um comportamento, gente, de modular processos, não só estaminérgicos, urticariformes, mas também processos inflamatórios diversos no corpo todo. Processos que fazem edema, que fazem aquela característica, né, da dor, calor, rubor e tumor. Então, é uma medicação extremamente segura, rápida e que faz um efeito similar ao corticoide sem causar os danos, sem deixar aquele rastro ruim, né, do corticoide que a gente está vendo aqui. Então, isso quer dizer que eu posso usar por longo prazo, como esse paciente utilizou, sem que a gente tenha um efeito colateral. Os basófilos, que são os responsáveis, muitas vezes, né, por ativar a cascata de histamina, eles são bloqueados ou modulados dessas duas potências que também foram investigados. Então, a gente sabe que aí tem esse possível mecanismo de ação de bloqueio das imunoglobulinas E. E regular genes, né, fosfolipase A2, por conta da presença da melitina, que é o componente principal aqui que vai estar sendo acionado e liberado no organismo para poder controlar esse processo estaminérgico. Então, esses efeitos biológicos já estão bem documentados. Isso aqui foi o primeiro estudo da melitina, mas tem estudos diversos, como esse aqui que é bem mais moderno, que inclusive comprovou a ação epigenética dessa substância, que é simplesmente fantástica e é homeopática. Outro caso que eu quero trazer para vocês é um caso de uma papilomatose muito agressiva, de um cãozinho de abrigo. Esse cãozinho, claro, foi resgatado, tinha uma alimentação péssima, desnutrido, sem vitaminas, sistema imune realmente, obviamente, muito sensibilizado, né, sem respostas. Então, a gente teve a oportunidade de tratá-lo desde o primeiro dia. Então, somente recebeu homeopatia, tá? Então, o dia um, a boca forrada, tinha até no céu da boca, próximo da garganta dele, ele não conseguia deglutir. Queria se alimentar, não conseguia, salivava muito. Então, do primeiro dia para o dia 21, a gente começa a ver uma pequena modificação, uma pequena mudança. Então, é um papiloma que já era para ter resolvido. Eu, em geral, observo um sucesso terapêutico entre a terceira e a quinta semana. Então, aqui a gente já estava com 21 dias, tinha resolvido parcialmente, tá? No 36º dia, quando eu já esperava que isso tivesse completamente resolvido, né? Se fosse um papiloma vírus tranquilo, mas esse paciente ainda tinha muitas lesões, tá? Então, só com 8 semanas. E aí a gente precisou fazer um ajuste de potência. Utilizamos basicamente TUI occidentalis por via injetável, usando hemoterapia, tá? Só que demorou um pouquinho mais, mas resolveu completamente sem cirurgia esse paciente. E aí a gente teve que fazer uma associação com o ciflonosporino por via oral, ele não existe injetável.
Mas não tem problema, a gente conseguiu conciliar, porque ele era um pouco mais agressivo. Mas conseguimos manejar quando a gente introduziu aí o ciflonosporina a partir do 30º dia, rapidamente a gente já conseguiu solucionar esse processo. Então, a gente tem aqui, né, como conclusão dos resultados, as primeiras respostas a gente obteve a partir da quinta aplicação, com 45 dias, tá? Eu esperava que fosse um pouquinho antes. Tem um trabalho que a gente comparou, que utilizou somente a homeopatia oral e que teve uma resposta com 45 dias, e a nossa foi ideal, né? Assim, a resolução completa foi com 60 dias. Ok, não tem problema, a gente entende que existe a individualidade de cada paciente, cada um tem o seu tempo, mas o importante é que é uma cura verdadeira e duradoura. Esse paciente nunca mais apresentou papilomatose. E qual é o milagre, né? O milagre é que existe o princípio ativo alfa-tujona. Então, para quem não conhece a TUI, ela é retirada do famoso pinheirinho de Natal, né? A tuia, que é tão conhecida. Então, ela tem essa molécula que tem uma potente ação antiviral. E sendo uma ação antiviral, também tem um potencial imunológico. E esse estudo indiano que foi conduzido mostrou para a gente que ela tem uma ação interessantíssima no vírus HIV, porque vai melhorar as células de baço, né, que são responsáveis em parte pelo sistema retículo endotelial, vai melhorar a secreção das interleucinas que modulam o processo inflamatório imunológico, melhora a produção de anticorpos, melhora a produção de óxido nítrico, que faz com que melhore a circulação corpórea, ou seja, toda a informação que vem proveniente das medicações é necessário que ela tiver uma oxigenação, uma boa circulação, ela vai ser conduzida mais rápido aos seus sítios de necessidade de atuação. Então, é muito interessante a gente pensar o potencial imunomodulador e antiviral, tá? Então, tá aí, a ação da tuia é fabulosa e pode ser usada para várias outras situações virais. Aqui a gente usou uma ampola por semana em hemoterapia e depois a gente associou ao ciflonosporino para finalizar e concluir o caso. A minha apresentação termina agora. Eu vou colocar a apresentação do professor Aloísio. Enquanto isso, por favor, coloquem dúvidas, sugestões, experiências que vocês tiveram. Enquanto isso, eu vou colocar aqui. Braiane, você quer comentar alguma coisa enquanto eu faço a troca? Gostaria de agradecer a professora Daniela, todo o conteúdo, principalmente por nos abrir os caminhos aí para a homeopatia, né, a ti, ao professor Aloísio, e agradecer aos alunos que estão, aos colegas que estão aqui presentes também nessa noite, e dizer para vocês que nós estamos com um curso de homeopáticos injetáveis hoje no nosso instituto, então quem quiser aprender mais sobre esse conteúdo, depois nós podemos passar informações também junto com a nossa equipe, tá bom? Exato. Esse curso que nós já há alguns anos já estamos trabalhando, nós já estamos na segunda edição desse curso que é tão gostoso de fazer e nessa segunda edição a gente tem muita novidade, né, Bray? A gente incrementou muito esse curso porque a gente quer passar para vocês que a homeopatia pode ser estudada não apenas por homeopatas. Claro que quem for homeopata vai ter um upgrade na carreira, porque vai ter esse incremento, essa grande ferramenta, né? Dada de uma forma muito, muito bacana, muito didática por todos os professores. Eu sou professora, o professor Aloysio também, mas a gente tem uma turma maravilhosa nesse curso. E esse curso nós estamos já indo para a sexta aula, e esse curso fica gravado, pessoal. Esse curso é simplesmente fantástico, então já estão disponíveis as aulas que já foram dadas. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre homeopatia injetável e melhorar, aprimorar a homeopatia clássica, esse é o curso, porque você vai ter esse conteúdo num prazo muito pequeno, um terço do tempo que você, se fosse fazer uma pós-graduação, que hoje, uma pós, né, bacana, aí de 2 anos, hoje em dia nem todo mundo tem esse tempo disponível. Então, 2 anos é um tempo grande de dedicação. Então, o que a gente fez? A gente compactou essas informações
né, no período de 6 meses, e a gente começou esse curso com 65 horas. Só que a gente foi incrementando e a gente foi trazendo mais informações e agora a gente vai ofertar para vocês 70 horas de conteúdo, 60 horas de aula ao vivo, que vai ficar gravada. Então, quem puder estar acompanhando daqui para frente as aulas ao vivo será fantástico. Nós fornecemos material didático estrondoso, monstruoso, que está chegando aí a 635 páginas até agora, até o momento. Isso não é o conteúdo todo, né? Então, das aulas dadas é isso. A gente vai fazer uma aula de tirar dúvidas, bem bacana, bem dinâmico, com uma anamnese, né? Modelos de anamnese, a gente ensina a fazer prescrição, como preencher receitas. Então, a gente tem muitos profissionais envolvidos, desde farmacêuticos, médicos veterinários, e a gente tem uma médica no nosso grupo que também vai estar falando uma coisa muito legal para a gente de autocuidado. Então, é um conteúdo inédito, não tem. Nenhuma pós-graduação de homeopatia tem esse conteúdo, gente. Nenhuma, tá? E no final eu conto para vocês se tem mais tem mais coisa legal para gente contar para vocês. Não vou contar tudo, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui para vocês. Deixa eu só achar aqui. Perfeito, professora Luísa, seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite, professora Daniela. Boa noite, professora Braiane. É sempre difícil falar após a professora Daniela ter dado a aula. Ela é a nossa única veterinária PhD em engenharia biomédica aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, a gente fica muito feliz de estar aqui entre amigos. A professora Braiane criou essa possibilidade de nós desenvolvermos conhecimento sobre a homeopatia, pela coragem de criar essa instituição. Essa aula é uma associação do Instituto Equilíbrio com o Instituto DIS, né? Eu vejo aqui muitos colegas meus aqui participando, a professora Cláudia Engel, que é uma médica que exerce atividade em antroposofia, homeopata também, o doutor Márcio Dinardi, homeopata muito conhecido aqui no estado de São Paulo e um grande homeopata brasileiro. A, a nossa querida doutora Marcina, uma dentista e autodidata em homeopatia, e o nosso colega doutor Maurício, que atende na Zona Oeste de São Paulo. Mas veja, nós vamos apresentar um caso aqui de neurologia. Professora Daniela, é você que passa. Ah, muito obrigado. Então vai ser uma honra para mim. Muito bem. É um paciente de 2 anos. Veja, a gente precisa ter sorte também, viu? É um paciente de 2 anos com convulsão recidivante há 8 meses. Então, quando nós passamos a atender, já tinha colega que estava atendendo, isso facilita bastante. Ele tinha uma convulsão a cada 5 dias, em média, né? E estava sendo tratado com fenobarbital 22 gotas 2 vezes ao dia. É um tratamento padrão, né? Hoje se usa também o levetiracetam, que é o Keppra, é um medicamento também interessante que não provoca depressão respiratória, nem também agride a função hepática. E, ao mesmo tempo, ele tinha um padrão diabético. A gente sabe que o gardenal ele pode desenvolver sintomas de pré-diabetes, por isso que os pacientes bebem muita água, urinam muito e comem muito. Porém, ele tem a virtude de controlar convulsões. Isso é um fato, tá bom? Portanto, esse paciente chegou ao nosso atendimento e o tutor queria uma outra opção, já que é um paciente que já tinha convulsão, e a partir desse período,
começou a ter convulsões de repetição há 8 meses. O próximo, por gentileza. Bem, a partir desse momento, veja como para nós ficou fácil, porque a gente solicitou exames em que, na fase inicial, nem sempre o tutor vai aceitar, tá bom? Então, explicamos da necessidade de fazer uma investigação para ver se não havia massa nesse paciente, né? Então, fica mais fácil dessa forma. Então, fizemos uma ressonância nuclear magnética do paciente e não comprovou nenhuma alteração. Próximo. Essa aqui é a imagem, né? Mandada para nós. Aqui você vê aqui o cerebelo, né? E as meninges aqui, está tudo bem nítido. O próximo. Bem, o que fizemos? Não tinha-se muita informação sobre esse paciente, né? A anamnese, a gente sabe que é importante para você escolher uma medicação mais adequada, mais semelhante. E o tutor não tinha informações. Ele veio no aspecto de procurar uma outra alternativa. Então, ele ficou um pouco confuso com a anamnese homeopática, mas o fato é que nós usamos medicamentos que, por similitude, agem em paciente. O único fato que a gente presenciou é uma dilatação pupilar, que envolve a medicação beladona, né? Como a beladona também envolve convulsão, a gente creditou essa condição. E a medicação cupro, que envolve também convulsão. Então, usamos essas duas medicações e usamos o estramônio porque a convulsão provocava uma salivação, né? Você tem aí na matéria médica convulsão com salivação, espuma na boca, eles colocam dessa forma, né? Espuma na boca, mas é uma salivação. Então, entendemos que essas medicações poderiam auxiliar esse paciente e fizemos essa prescrição. Essa aplicação de cupro e beladona, injetável, as duas na mesma seringa. O próximo. Após 13 dias, veio o retorno, tá bom? No momento sem o distúrbio convulsivo, e ela relatou um prurido discreto, e eles colocaram, mediante a resposta do paciente, eles reduziram de 22 gotas para 18 gotas. Em geral, a gente coloca isso para os pacientes, para eles ousarem. Olha, se o paciente estiver bem, o senhor reduz, mas não reduzir 4 gotas. Mas o fato é que eles reduziram 4 gotas e o paciente estava sem distúrbio convulsivo. Em geral, a gente pede, olha, o senhor reduz 1 gota a cada 5 ou 7 dias, tá bom? Nós não temos, em geral, não fazemos desse modo. Bem, aí qual foi a nossa orientação? O paciente ficou 13 dias, nós pedimos para ele aplicar durante 10 dias, né? Mas eles só retornaram após 13. Consideramos que o paciente estava bem ativo, normal, e a dilatação pupilar não havia mais. Entendemos que poderíamos reduzir e passamos a usar essas duas medicações em dias alternados e reduzimos uma dose do estramônio. Veja assim, o médico tem que ser assim, olha, estava usando 4 vezes, ele não tem mais o sintoma, então eu vou reduzir. Quer dizer, eu tenho essa ideia. Então, a partir do momento que eles fizeram a redução, consideramos que poderíamos tirar 1 gota da medicação a cada 7 dias. E passamos a usar o medicamento cérebro 6-CH nos dias em que nos fizer o uso dos injetáveis. Tá bom? O próximo, por favor.
Bem, nós pedíamos para eles retornarem dias anteriores, mas eles retornavam o dia que eles achavam. Então, eles demoraram 25 dias, tá bom? Então, demoraram 25 dias, não tem problema nenhum. O médico tem que compreender o seguinte: olha, a vida de cada um não é simples. E numa cidade grande, pior ainda. Nós sempre informamos que é importante um paciente com distúrbio convulsivo acompanhar, porque a gente não sabe qual o defeito do neurônio cortical, o neurônio cerebral, que está ocorrendo. E, ao mesmo tempo, qual o neurotransmissor excitador que está sendo estimulado. E se o neurotransmissor inibidor está sendo estimulado também. Por exemplo, quando a gente usa o Gardenal, eu aumento a quantidade de neurotransmissor inibidor e reduzo o neurotransmissor excitador. Contudo, o corpo entende quando você bloqueia que tem que aumentar o nível de excitabilidade, porque viver é você ter atividade. Por isso que a redução de qualquer droga inibidora de convulsão tem que ser gradual, né? Senão você retira tudo aquilo e o corpo passa um tempo com hiperexcitabilidade. Pois não. Então, no momento também, sem distúrbio convulsivo. Né? E Gardenal, 15 gotas. Dessa vez eles obedeceram, tá bom? Estava 18, passaram para 15. Eu expliquei essa problemática, tenha cuidado. Bem, o que fizemos? Passamos a usar as duas medicações 2 vezes por semana. Olha, o médico às vezes tem que usar a intuição. Como reduzir isso? Não há nenhuma forma de entender com isso. Os humanos vão dizer, doutor, olha, eu estou muito bem, estou mais ativo. O animal não tem. Vocês têm que trabalhar um pouco a intuição. Eu considerei desse modo. Então, beladona e cupro 2 vezes por semana, estramônio também 3 vezes por semana. Continuei, retire 1 gota de Gardenal a cada 7 dias, cérebro nos dias que não fizer uso dos injetáveis. Quando nós usamos cérebro, nós usamos um cérebro saudável, ele vai mimetizar respostas saudáveis para um cérebro enfermo. Tá bom? É igual aquilo que nós aprendemos, né? Isômero. A professora Daniela conhece melhor do que nós essa questão da quântica, né? O que isso pode fazer na organização atômica, molecular de um órgão. Portanto, ela entende mais isso. Mas passamos a usar o cérebro desse modo, baseado nesse conhecimento que ela sempre informa para nós. Passamos a usar o cérebro no dia que não fizer os usos dos injetáveis. O próximo. Após 33 dias, nós pedimos para voltar em 3 semanas. Tudo bem. Sempre na base do beijo, na base do amor. Sem brigar, tá bom? O cliente, você marca, ele vem um momento, você tem que atender. Então, ele apresentou um episódio de distúrbio convulsivo discreto. Tá bom? Ela estava usando, ela reduziu para 11 gotas, era 15, ela tinha 1 gota por semana, tinha que ser um pouco mais. Mas não importa. 11 gotas, estramônio e cérebro e tal. Nós continuamos com beladona e cupro 2 vezes por semana. Não reduzimos, né? Porque o paciente apresentou um distúrbio. E também não aumentamos. Bom, aumentamos. Um episódio discreto, eu considerei de acordo. Considerei também para manter o Gardenal 11 gotas. Próximo. Quarto retorno, após 31 dias. Sem episódio convulsivo, tinha esse padrão de Gardenal 11 gotas. O que nós fizemos? Passamos a tratar o paciente por boca.
Por que fizemos isso? O tutor considerou que não, e de fato é um cão de porte pequeno, e o animal estava muito estressado para aplicar as injeções. Então, mediante isso, eu passei a usar o padrão por boca. Em geral, a gente sabe que um dia de tratamento injetável corresponde a 3 a 10 dias de tratamento por boca. O tratamento por boca funciona também como funciona o injetável. O que acontece é que, em alguns casos, demora mais. A Daniela comentou isso, né? Porque existe muita desnaturação de desnaturar e mudar a propriedade das medicações. Portanto, às vezes, pode demorar um pouco mais. Mas passamos a usar essas duas medicações 4 vezes ao dia, né? E entendemos que deveríamos retirar uma gota a cada 15 dias, porque passamos a usar um padrão oral. E o cérebro 3 vezes por semana. Próxima, professora, por favor. Após 65 dias, veja, eu não marquei mais data para eles voltarem, porque não adianta, né? Eu digo, quando for possível, a senhora retorna aqui. Então, você vê, eu fui falar isso, né? Ela voltou depois de 2 meses e 5 dias. E também sem episódio de distúrbio convulsivo, estava usando o Gardenal 7 gotas, bom, Beladona e corpo daquela mesma forma, o que fizemos? Reduzimos. Reduzimos a beladona e cupro. Ai, Deus. Próximo, professor. Após 59 dias, também sem distúrbio convulsivo, né? Não quis retirar mais progressivamente o Gardenal e pedimos para manter o protocolo acima. Bem, depois ela retornou, depois de um ano, retornou com outro tipo de problema, né, que não era distúrbios de padrão neurológico. Apenas para informar vocês que há sempre uma esperança que nós podemos fazer um tratamento com a redução das substâncias químicas, que também agem também, né? Tem seu valor, e que pode trazer um benefício para o paciente. Né? Solicitamos, logicamente, os exames para ver como estava a questão da diabetes do paciente, como também as enzimas hepáticas, mas eles não se interessaram. Ele é muito pequeno para tirar sangue, ele precisa de sangue. Bem, o tutor tem uma lógica bem interessante. Em parte, eles podem estar até certos, mas a forma que o médico tem que trabalhar é assim, né? Nessa situação, com o Gardenal por muito tempo, a gente tem que verificar. E, ao mesmo tempo, a gente tem que verificar através da fosfatase, porque a ALT e a ST, elas vão estar altas em virtude do Gardenal, mas a fosfatase, tá bom? É o marcador que a gente tem que fazer quando tem um paciente que usa Gardenal. Aí você vai ver, de fato, se há alguma alteração hepática. Porque com a LT e a ST vai estar alto em virtude da medicação, e não em virtude de um padrão hepático alterado. Tem mais alguma coisa aí, professora? Não, não tem. Então, meus colegas, era isso aí que eu queria comentar com vocês, né, que há sempre uma esperança em tratar com as medicações homeopáticas e ter algum resultado. Muito bem, pessoal. Vamos. Deixa eu ler o que tem aqui no chat para a gente conversar com o pessoal. Se vocês quiserem também abrir os microfones, acho que pode liberar o microfone também, Miguel, por favor. Se quiserem abrir as câmeras para falar um oi com a gente, eu quero também agradecer a presença da professora Cláudia, que é a nossa professora também no Instituto Equilibre, em parceria com o Instituto IDIS. Então,
É um curso, como eu havia falado para vocês, que tem profissionais extremamente dedicados, diferenciados, e a professora Cláudia, juntamente com o professor Ricardo Aranha, vão estar fazendo um módulo de antroposofia. É algo bem inédito, em que a gente traz essa chance de vocês conhecerem também um pouquinho da filosofia antroposófica, tá? Obrigada, Claudinha. Então, deixa eu ler aqui um comentário aqui. O Maurício. Oi, Maurício, tudo bem? O Maurício é nosso colega já que está sempre conosco nos cursos. Obrigado. Márcio está perguntando. Oi, Márcio, boa noite. O medicamento homeopático sifonosporino age com quais, age como e com quais são as principais indicações de uso? Então, o sifonosporino, ele foi isolado, ele é uma molécula, como se fosse um cisto de origem tumoral, tá? E ele é utilizado, não é muito fácil achar ele nas farmácias, ele é bem complicado, tá? E ele atua tanto em pacientes oncológicos com proliferações celulares, tanto benignas quanto malignas, tá bom? Não existe a forma injetável dele, e a forma oral é bem complicado de estar achando nas farmácias. Mas, em geral, também atua em proliferações, então ele foi complementar a tuia, tá bom? E são proliferações essas verrugosas também, pode ser encontrado em cistos ou pólipos também, em mucosas, em intestino. Tá? Eu tive uma professora de clínica que também foi aluna do professor Luiz, que é a doutora Thais, o professor vai lembrar da professora Thais lá de Alfenas. Ela fez o doutorado dela relatando a matéria médica do sifonosporino, e não tinha nem matéria médica, para vocês terem uma noção, eram muito poucos os livros, eles estavam a maioria em francês, então eu me lembro que ela precisou traduzir uma matéria médica em francês, mas eu tenho esse trabalho, se vocês tiverem interesse em ler, é bem interessante. Tá? O pessoal está agradecendo, professora Luísa, dando parabéns. Bom. Vocês querem abrir o microfone, querem conversar, perguntar alguma coisa? Querem perguntar alguma coisa sobre o nosso curso, né? O Miguel está colocando aqui uma loucura, uma condição especial para participar do nosso curso intensivo de homeopáticos e injetáveis e também antroposofia, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem tanto colocar aqui no chat. Eu quero dizer para vocês que esse curso está simplesmente fantástico. Como eu disse para vocês, como ele é a segunda edição, a gente melhorou, trabalhou bastante. E nós temos professores incríveis, né? Nós temos professores de grandes e pequenos animais. Então, você que lida com grandes, com equinos principalmente, né? E a gente tem alguns casos, relatos de bovino também em que a gente tem aí a presença do professor Jean, professora Alessandra Silvério, que são craques em equinos. A aula do professor Jean ainda vai acontecer, que realmente vai estar abordando bastante farmacopuntura. Então, é uma aula muito especial, muito aguardada, e também a presença ilustre do professor Luiz Fernando Moraes, em que vai estar falando sobre nutracêuticos injetáveis. Tá bom? Então, o que eu tenho que falar para vocês é que a gente ainda vai ter um encontro que a gente vai estar agendando, que é o encontro ao vivo para tirar dúvidas. Nosso grupo está bombando de WhatsApp. É um grupo muito legal em que a gente está trocando muita ideia, muita informação. Então, a gente o tempo todo está aí crescendo muito com vocês. Então, a gente está à disposição, Brai. Quer falar mais alguma coisa sobre a nossa promoção incrível? Eu quero agradecer a professora Luísa, eu gostaria de agradecer essa presença amorosa aí, sempre nos trazendo boas notícias. Professora Luísa, muito obrigada. E também gostaria de convidar a professora Cláudia, se ela se sentir confortável, quiser abrir o microfone, a câmera, falar algo para a gente também, por favor, se sentir, né, confortável nesse lugar de fazer uma explanação sobre a aula dela, que ela está preparando
um material bem bacana sobre antroposofia veterinária. Está convidada, professora. Ei, Braz, eu tô com um probleminha aqui na minha internet. Eu vou tentar só mudar de Wi-Fi e a gente vai conversar sim. Tá bom, se for possível, no seu tempo aí, se for possível, né? Dá um oi pro pessoal. E a professora Cláudia já solicitou que separássemos uns materiais, que ela vai fazer uma aula dinâmica, alguns exercícios. Nosso curso está muito legal, porque tem bastante diversidade. E a gente preza muito por esse valor também, que é a diversidade. Bem-vinda, professora Cláudia. Tudo bom, minha querida? Tudo bom, Dani, doutora Luísa, queridos amigos, colegas, professor? É, Bom, o que eu tenho para dizer é que eu vou estar com muito carinho dando essa aula sobre medicina antroposófica, trazendo aí para vocês esse conhecimento tão querido que eu tenho. Vou trazer da melhor forma possível, não percam, vale muito a pena. Vou explanar meu conhecimento e também trocar conhecimento, porque a gente sempre troca conhecimentos, né, com os alunos. Então, eu vou ficar muito satisfeita de tê-los como meus alunos nessa aula linda que eu estou preparando para vocês. E é isso. Obrigada, professora. Dani, Imagina, eu que agradeço, querida. Obrigada, Claudinha, pela tua presença, sempre também querida. Ei, querida Dani, tudo bom com você? Que bom vê-la aqui. Bom Eu dia. entrei nessa live de saudade, você acredita? Ai, que delícia. Saudade de vocês. Não vejo a hora que chega o congresso para a gente se encontrar. Eu Ótimo. falei, não, eu não vou fazer a live da Dani e da Luísa de jeito nenhum. Saudade de vocês. Saudade também enorme. A gente com certeza vai matar a saudade. Com certeza. Um grande Um beijo. beijo para você. Um beijo também. Gente, o Miguel escreveu aqui no chat que o nosso super patrocinador, o principal patrocinador e apoiador, que é a Inject Center, responsável pelas ampolas, né? Ela é a grande fabricante, o único fabricante no mundo de injetáveis homeopáticos. Vai estar nos proporcionando, para quem tiver aí matriculado no curso, uma visita técnica, gente, algo assim muito legal. Você vai ter a oportunidade de ir até Ribeirão Preto. Nós vamos nos encontrar lá, vamos estar eu, professora Luísa, o Braiane, se Deus quiser, Miguel, e vamos não só conhecer como é a indústria, como é fabricado, e vamos ter a oportunidade de nos encontrarmos presencialmente para trocar ideia, e nós vamos fazer uma aula, assim, um encontro em que a gente vai conversar com vocês, debater de casos, nós vamos separar casos bem legais, então a gente vai poder se encontrar. Então, aproveita essa oportunidade, clica ali no link que o Miguel colocou de condição especial para participar. E vem com a gente, porque, gente, esse é um curso em que a gente vai estar proporcionando para você que não é homeopata ter esse conhecimento, e para quem é homeopata, proporcionar um aprimoramento, né, um refinamento, e atualizando com as pesquisas mais modernas, mais atualizadas. Porque todos que estão aqui envolvidos somos pesquisadores, somos pessoas que vivenciamos o dia a dia, né? A nossa intensidade aí da homeopatia é muito grande, não só na clínica com os pacientes, mas também no dia a dia, né? Nós vivemos a homeopatia também no nosso ambiente doméstico, né? No nosso lar. É isso, pessoal. isso mesmo, Dani, muito obrigada. Podemos encerrar. Quem quiser mais informações, pode nos contatar nossa equipe, nós estamos à disposição. Todos serão bem-vindos e desejamos uma excelente noite. Muito obrigada, professora Luísa, novamente. Quiser falar, por favor, fique à vontade. Bem, eu queria agradecer a todos vocês que ficaram conosco e como também a professora Braiane e a professora Daniela, que coordenam e organizam esse curso, muito importante. Como também as colegas que estiveram presentes, como a doutora Elisa, a
a doutora Massina, o doutor Márcio, o doutor Maurício, a doutora Rita, a doutora Vânia, a doutora Vivian, a doutora Beatriz, a doutora Alessandra, a doutora Priscila, a doutora Jocilene, a doutora Michele, a doutora Patrícia, bastante pessoas, a doutora Luciana, doutora Elisandra, doutora Fernanda, doutora Isabel, doutora Kátia, doutora Tatiana, o pessoal da Entrega PET, Medicina Integrativa, a doutora Sandra, o doutor Antônio Roberto e a doutora Dani Máximo, tá bom? Mais outros meus colegas bacanas que eu posso ter deixado de nominar nesse momento, mas vocês são legais. Muito obrigado, doutora Braiane. Obrigada, doutora Aloísio. Muito obrigada. Obrigada, doutora Daniela. Obrigada, equipe de apoio, Miguel. E vamos juntos nos desenvolvermos e nos melhorarmos. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada pela presença.